semana, se não der tempo de terminar hoje. Então, deixa eu abrir aqui minha tela de apresentação. Ok. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, a aula do dia 30. A aula de hoje aqui, eu vou começar de forma um pouco rápida, fazendo uma abordagem do que nós vimos na aula passada, e nós não terminamos o conteúdo da aula passada, então ela continua hoje também. Então, hoje eu pretendo passar mais coisas, mas na sequência da aula passada. Duda, eu não sei se você assistiu a aula da semana passada, eu já mandei o link lá no grupo. Se você não assistiu, depois você volta lá e assiste, mas eu vou fazer uma abordagem rápida aqui. Gente, ó, então um resumo aí da aula passada, tá? Mas eu vou entrar no assunto. Foi sobre a parte de sistema operacional e máquina virtual. Gerou aí não vou falar assim, dúvidas assim, mas gerou aí uma possibilidade de fazer um reforço na ideia de memória RAM e memória ROM e a memória cache aqui, memória cachê, tá bom? Então, gerou um pouquinho de questões aí sobre isso, então eu vou abordar novamente essa parte hoje. Hoje, eu pretendo então fazer uma passagem rápida por questões de memória, tá? E aí eu vou voltar à questão de máquina virtual, sistema operacional, e aí eu vou abordar um assunto novo, pelo menos na aula, que é a parte de manutenção do Windows, onde eu vou tratar do registro do Windows, vou falar dele, vou estar mostrando para vocês o GPedit, vou falar o que é isso, por que a gente utiliza isso. Novamente, a parte de pastas e arquivos, que está associado com o painel de controle na questão de manutenção do Windows, tá? Então, o uso do painel de controle, ele ainda vem também aqui para baixo. Então, eu comecei a falar na aula passada, mas nós nem chegamos no meio do conteúdo da matéria aí, tá bom? Então, esse é o que eu tenho para trabalhar hoje com vocês aí, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. À medida que a gente for tratando alguns assuntos, eu estou marcando aqui. Eu fiz na minha anotação de hoje uma estrutura de como eu vou tratar todos esses assuntos com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre memória RAM, memória ROM. Vou falar um pouco sobre o chipset novamente, porque gera um pouco de dúvida aí. E eu mandei um material para vocês no WhatsApp agora há pouco, e eu vou abrir esse material para vocês verem aqui, tá bom? Então, vamos na questão de memória, tá? Questão de memória, deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu não sei se vocês conseguiram abrir aí no computador de vocês, no celular de vocês. Eu mandei esse arquivo para vocês ontem, tá? Eu não sei se vocês conseguiram abrir esse arquivo, se vocês conseguem a gravação. E aí tá. Então, ok. Vocês estão vendo aí a parte da memória RAM e da memória ROM, certo? Ok? Estão vendo aí? Tá vendo, Matheus, a imagem? Estou conseguindo ver, professor. Tá legal. Aqui é um texto que eu mandei para vocês via WhatsApp. Eu não sei se vocês conseguiram abrir aí no celular. Quem não abriu, depois me dá um alô aí, eu mando por um e-mail, aí você me passa um e-mail. A memória RAM, memória ROM, é algo muito comum para a gente usa ela praticamente o tempo todo, só que é algo que você não está vendo exatamente. Então, a gente às vezes não dá aquele grau de importância para ela, mas entender como ela funciona, entender a relação dela com os programas, né, e o sistema da placa-mãe é muito importante para nós, porque vai nos ajudar na manutenção do computador, tá? Então, assim, primeiro, ROM, né, o ROM é uma abreviação, né, que seria do Read Online Memory, no inglês, que em português isso seria alguma coisa parecida como memória somente para leitura. Na prática, significa dizer que essa memória, o que foi gravado lá, só pode ser lido, não pode mais ser regravado, não pode ser mais apagado. Isso é uma questão eletrônica mesmo. Então, ele é um chip, a ROM, e uma vez gravado, os dados ficam ali e a partir dali só podem ser acessados. Eu tenho uma imagem aqui de uma placa-mãe,
Daqui a pouco eu vou trazer a imagem para vocês e vou apontar aqui se está fácil a gente identificar a memória ROM na placa-mãe. Aí nós temos a memória RAM. As duas trabalham em conjunto, mas têm funções diferentes e características diferentes. A memória RAM, ela vem do Random Access Memory, que em português a gente poderia fazer uma tradução como memória de acesso randômico, né? Ou seja, memória de acesso aleatório. É nela que os programas que a gente está usando, eles são carregados. É nela que a gente tem que aguardar os arquivos serem gravados, que é quando a gente fala que a gente está abrindo um arquivo. Quando você diz que você está abrindo um arquivo, abrindo uma planilha, você está abrindo uma foto ou executando um arquivo MP3, quando você diz isso, na prática, essa informação ela está sendo gravada na memória RAM para ficar disponível para o sistema. Então, tudo que você está usando no computador naquele instante, né, ou tudo que você abriu, ou que o sistema precisou abrir, tudo isso fica registrado em uma parte da memória RAM. Ela cabe assim muita informação. Estamos falando aqui de milhões e milhões e milhões e milhões de zeros e uns, que são as informações do computador. A importância da memória ROM, tá, gente, é que é nela que o programa básico de funcionamento da placa-mãe está gravado. Poderíamos até dizer que seria um sistema básico de operação da placa-mãe. Então, aqui eu tenho um texto que complementa o que eu estou passando para vocês. Ó. O Read Online Memory, tá? Memória somente de leitura. Recebem esse nome porque os dados são gravados nelas apenas uma única vez e a partir daí os dados não podem ser mais gravados, tá? Gustavo, tudo bem? Bom dia, Alex, tudo professor. bem? Bem, Tá. Então vamos lá. Na eletrônica, tá, pessoal? No campo da eletrônica, ah, formas de armazenar dados, meios de armazenar dados é muito importante, não só para os computadores, para a maioria dos componentes eletrônicos. Então, existe sim outros tipos de memória, dentre elas uma chamada PROM, né? Uma outra chamada EPROM, outra chamada EEPROM, e aí elas têm características de funcionamento diferentes, mas basicamente todas elas são para armazenar dados. E aí vai depender do que a gente está falando e tal, se ela poderia ser regravada ou não. Mas para a informática, né, a gente tem aqui como destaque sempre a memória RAM e a memória ROM, tá? Eu vou abrir aqui um outro material que eu enviei para o grupo aí, e aí eu não sei quantos vão poder acessar, porque aí depende do seu celular, depende da memória, tá? Então eu mandei aqui uma imagem que eu estou puxando aqui para abrir para vocês. Deixa eu ver se está aqui, ó. Essa, não. Acho. Procurando uma outra imagem de um arquivo que eu mandei no grupo aí. É uma apostila, tá? Acho que ela não está aberta aqui, tá? Ela não está aberta, eu vou abrir aqui. Então, enquanto eu abro essa apostila, eu vou trazer então de novo para vocês a parte do chipset, tá? Enquanto vocês estão olhando essa imagem aí, eu vou abrir a apostila que eu já mandei para vocês. Pronto, ela já está aberta, daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, essa imagem aqui nós já trabalhamos algumas aulas, tá? E é importante que vocês procurem se familiarizar com ela, acostumar com ela. Não precisa memorizar, não precisa decorar esses elementos, tá? Porque isso aí varia de acordo com a placa-mãe que você está analisando. Tem um peso aí relacionado ao ano, né? A tecnologia, essa imagem ela é uma imagem que não está totalmente atualizada, então se a gente colocar aqui novos conceitos de como funcionam os processadores, a gente teria que redesenhar aqui como que é essa imagem, tá bom? Mas ela serve como referência para a gente enxergar uma placa-mãe, tá? Então vamos lá, ó. Eu estava falando para vocês da memória RAM.
A memória RAM, gente, na placa-mãe, ela vai ficar nos slots. No nosso desenho aqui, ela é essa área aqui, ó. Então, aqui eu tenho a memória RAM e ela é ligada eletronicamente no chip central da placa-mãe. Nós vamos chamar aqui de North Bridge, que seria ponte norte, tá? Eu vou subir um pouquinho a imagem, ó, porque eu vou procurar a memória ROM. E a memória ROM, gente, vocês vão ver aqui embaixo, ó, num desenho aqui, onde ele coloca ROM Flash BIOS, né, que seria a memória ROM. Ele é um chip, ele existe fisicamente na placa-mãe, e a memória ROM ela está ligada eletronicamente à parte central da placa-mãe. Nesse modelo meu aqui, ao Salt Bridge, que seria a ponte sul, e aí os dados vêm para cá, e daqui vai até o North Bridge, aonde ele vai ser processado e também armazenado parte do programa na memória RAM, na memória do computador. Essa imagem aqui, ela mostra a estrutura, né, de transição de dados na placa-mãe, tá, gente? Então, aqui, esse UCP é processador, esse FSB e esse clock, eles estão relacionados, tá? O clock, que tem a ver com relógio, ou time, né, de tempo, tá? Esse clock seria dispositivos eletrônicos na placa-mãe que controla o pulso, tá? Que controla o tráfego de sinais aqui, em alta velocidade, claro. O FSB é Front-Side Bus, é o que nós chamamos de a largura do barramento de dados, né? Quanto maior for o valor do FSB, mais dados conseguem circular entre ponte norte e processador, ponte norte, memória e os demais dispositivos, tá bom? Então, aqui é uma imagem que seria interessante a gente sempre associar isso numa placa que você está vendo. Tá? Essa imagem aqui eu também mandei para vocês no grupo aí. Eu só não sei, como eu falei, se vocês conseguem abrir por conta do celular, tá bom? Deixa eu ver aqui se aqui tá. E aí eu mandei essa apostila para vocês, tá, gente? Essa apostila aqui, ó, ela tá gravada no CD, quando eu dei no início do curso. Não sei se todo mundo recebeu o CD, se vocês conseguem acessar lá, tal, mas essa é uma das apostilas, porque eu mandei duas, tá? Essa daqui, ela trabalha muito a parte um pouco mais atualizada da informática. Então a gente começa aqui com uma breve história que eu já contei para vocês, tal, não vou entrar em detalhes, e aí ele já dá uma ideia para nós do padrão antigo do modelo das placas-mães AT. Então toda vez que você fala para mim que você tem uma placa-mãe AT, e isso aqui é antigo, vocês não vão ver mais isso, eu consigo imaginar como que é uma placa-mãe AT, eu consigo reconhecer a placa-mãe AT. Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, que esse conector aqui, ó, ele é o conector ATX, mas esse conector aqui é de energia. E esse conector, com essa estrutura aqui, ó, é que diz que essa placa-mãe é AT, tá? Mas isso aqui é um modelo antigo, vocês provavelmente, eu acho que não vão operar isso. O que vocês vão operar são placas-mães ATX, e aí ele sempre vai trazer o conector ATX, é esse preto aqui. Essa é uma imagem de uma placa-mãe mais nova, mais moderna, e esses nomes que estão aqui, gente, seria importante que você pegasse qualquer placa-mãe atual, de qualquer fabricante, e fizesse um estudo como esse, né? Por exemplo, é, quais são, né, os nomes dos conectores de áudio, né? Por que tantos conectores de áudio? Qual é a característica desse conector de áudio que não tem nas placas-mães mais simples, tá? Há um outro exemplo aqui. Aí ele me traz o modelo do soquete, ó. Aqui é o soquete da placa-mãe, e essa placa-mãe ela usa qual processador, ó? AMD soquete 942. E aí você fazer um teste, tá? Fazer um estudo, né? Quais são os processadores AMD para esse modelo de soquete, tá? Aqui vocês têm uma visão da memória RAM, dizendo que ele trabalha com a DDR3 ao modelo 2400+. Então, aqui a gente tem o modelo da placa-mãe. Agora, aquela imagem que eu falei para vocês, do chipset, ponte norte, ponte sul,
memória RAM, eu vou mostrar para vocês nessa placa-mãe, tá? Então, ó, eu vou voltar lá, ó, por quê, ó? Eu vou mostrar para vocês, gente, ó, isso aqui, ó. Eu vou mostrar o processador, memória RAM. Vou procurar com vocês a memória ROM, não sei se a gente vai achar fácil lá, tá bom? Vou mostrar para vocês os slots PCI, vamos ver se ela tem. E aí algumas coisas on-board. Então, o que tem aqui dentro do Ponte Sul são dispositivos on-board, né? Poderia ser uma placa de rede, áudio, placa de vídeo, tá? E no caso daquela placa-mãe, eu sei que lá é PCI Express, que seria esse barramento aqui, tá ligado no Ponte Norte. Então, vou voltar lá, tá? E aí a gente tem, ó, eu tenho só um chipset, tá aqui, ó. Aqui é o dissipador de calor, embaixo dele a gente tem o chipset, tá? Aqui eu tenho os slots PCI, e pela estrutura do slot, dá para a gente ver, ó, que é o PCI Express e que ele aceita o Crossfire X, né? Ou seja, Crossfire ele vai permitir, ó, que a gente conecte 3 placas de vídeo e elas vão trabalhar em conjunto. Então, essa placa-mãe, apesar de trabalhar com memória DDR3, essa placa-mãe, ela trabalharia com a área de gráfico, né, a área de vídeo, um alto desempenho, se a gente poder colocar os três placas de vídeo. Esses 3 slots aqui, ó, eles estão ligados praticamente direto aqui, num único chipset que vai se comunicar com a placa-mãe, aqui na parte do processador. Vou ver aqui se eu acho na imagem aqui, eu não sei se vai ser fácil achar a memória ROM. Se alguém estiver vendo aí, eu tenho aqui a bateria, ó. Eu estou vendo a bateria dela. Agora a memória ROM, na imagem, eu não estou vendo. Estou vendo um Super FX, mas deve ser um outro tipo de conector. Intel, BIOS. Aí aqui eu tenho um USB Flash, mas é um controlador só. Tá. Parece que ela tá ali do lado do dissipador, lá em cima, professor. Do lado do dissipador, É. Voltando aqui mais para a ponta. você acha que está aqui, ó? Por aí. Pode ser. Ele até dá um nome aqui, né, uma chave direta de Fastboot. Aqui possivelmente é uma chave que reinicia o sistema interno dela. Mas pode ser. A bateria, dá para ver uma bateria aqui, ó. Então realmente ela deve estar nessas imediações aqui, né? Como eu apontei para vocês, não é comum a gente encontrar memória ROM nessa região, tá bom? Então, gente, e aí a gente tem aqui, ó, uma série de dispositivos on-board, né? On-board é que está na placa-mãe, ó. É, adaptador de rede, a área de som, e aí uma curiosidade, a não ser que seja uma entrada HDMI aqui, ó, a não ser que seja uma entrada HDMI em uma dessas, essa placa-mãe, ela seria o vídeo off-board, ou seja, ela não traz a área de vídeo. Pelo menos eu não estou identificando aqui. Ó. Ela traz vários componentes on-board, não cita a placa de vídeo, tá bom? Tudo bem, eu vou continuar mostrando um pouco dessa apostila para vocês, porque eu mandei ela para vocês e ela vai ser objeto de estudo de vocês na semana, tá bom? Então aqui está descrição dos componentes da placa e a gente vai ter aqui quase 30, 40 páginas falando de tudo que nós já estudamos até a parte do hardware de montagem. Então, eu estou passando rápido aqui para vocês, tá? Porque, na verdade, esse material já está com vocês lá, ok? Tá bom, gente, ó, eu vou pular agora aqui e eu vou voltar para a nossa outra parte da matéria aqui. Isso aqui eu só queria apontar para vocês aqui, não vamos poder ficar detalhando aqui essa parte, tá? Então, vou voltar aqui. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, falei um pouquinho para vocês do chipset e da memória RAM e da memória ROM. Não falei ainda da cache, tá, pessoal? Eu vou partir agora para a parte de sistema, porque eu vou disparar uma máquina virtual minha aqui, a máquina virtual que nós fizemos lá na primeira aula do Linux, eu ainda não abri, acabou não dando tempo.
Eu vou abrir ela agora, vou deixar ela rodar, vou operar um pouco o Linux, mas depois eu vou sair dele, porque na sequência eu quero iniciar um Linux aí, tá bom? Um detalhe é que ele está dando o meu tempo aqui de 8 minutos da nossa live, então ele deve derrubar a nossa conexão daqui a pouco. Eu vou deixar ele derrubar, vou deixar ele ir. Quando parar, vou pedir para vocês voltarem para a aula, combinado, gente? Tudo bem? Combinado. Beleza, então, pessoal. Vou aqui na máquina virtual, tá aqui, ó. Quem estava na primeira aula, né, das lives, viu que eu mostrei durante a aula uma instalação do Ubuntu. E aí eu não abri depois, não consegui abrir na segunda aula, então eu vou abri-lo agora, tá abrindo, tá? Tá abrindo aqui, ó. E eu vou poder operar o Linux aqui normal, vou poder poderia instalar programa, poderia entrar na internet, tá bom? Poderia fazer uma série de atividades normais aqui no Linux. E a ideia aqui da máquina virtual, que eu tenho insistido com vocês, é essa possibilidade, ou seja, é a possibilidade de vocês poderem estudar e conhecer um outro sistema, né, que não seja o do seu computador, que não seja o que você está operando, né? No nosso caso aqui, no meu computador eu estou operando o Windows 10, mas eu tenho a possibilidade aqui de usar outros sistemas operacionais, como eu estou fazendo agora. Nós tínhamos colocado a senha 123, tá? E eu vou ingressar no Linux. O que eu posso fazer aqui, gente? Quase tudo, praticamente tudo que eu faria se o Linux estivesse no meu computador, tá? Perde desempenho, ele fica um pouquinho mais lento, porque está sendo compartilhado a minha máquina física com o meu Windows 10, os programas do Windows 10 que eu estou usando e também agora uma parte da máquina virtual. O nosso curso ele é voltado para o Windows, tá, pessoal? Mas seria importante que vocês se esforçassem aí e tentassem atingir aí alguns conhecimentos em Linux, tá? Seria muito importante isso para vocês, porque vai abrir muito a visão de vocês enxergar como que um computador ele funciona. Vocês vão perceber que um computador ele não é apenas isso que nos foi apresentado, usar o Windows e tudo mais, tá bom? O uso do Linux abre a nossa mente. Por que eu falo isso, pessoal? Porque você pode programar no Linux, se você não sabe programar, né? Você vai começar a ter a necessidade de querer aprender a programar, né? E aí, quando você aprende a programar, né? Usar programas de desenvolver, você, na verdade, você não vai fazer isso só com Linux, você vai ter uma habilidade muito grande de fazer isso em outras situações. Então, por isso que eu insisto no estudo do Linux, tá bom? Bom, você talvez não veja o Linux com frequência, mas o Linux ele é usado nas empresas, tá? Só que assim, nas empresas, ele é usado nas empresas em algumas situações, em área de segurança, na área de servidores de dados, tá? Então, não é usado como a gente usa, né, o Windows nas empresas. Se vocês estiverem vendo agora, eu estou usando um programa chamado LibreOffice Writer. Esse programa, ele é muito parecido, né, com o Word, do pacote Office. Eu vou aqui no meu lado esquerdo agora abrir o gerenciador de arquivos dele, que ele está chamando de Files. Então, o gerenciador de arquivos do Linux vai permitir operar o Linux normal, tá bom? Então, vou operar aqui o Linux, ele está abrindo para mim, ó. Só que eu não tenho a mesma imagem que eu tenho no ambiente Windows, tá, pessoal? Então, por exemplo, até existe aqui um controlador, que seria um painel de controle, existe uma área... Então, algumas coisas são comuns, né, porque não vai dar para fugir do que a gente já está acostumado com o Windows. Então, por exemplo, ó, ele tem um desktop, ele tem uma pasta documentos, ele tem uma pasta vídeo, ele tem a área do meu computador, onde eu posso ver as pastas do meu computador. E aí um detalhe, ó, essas pastas que vocês estão vendo é apenas da máquina virtual. Eu não estou vendo fora dela, tá? Então isso aqui não existe como pasta lá no meu Windows 10, tá bom? Isso não existe, ok? E quando eu falo que a gente tem que estudar o Linux, é isso, ó. A pasta root do Linux,
ela é uma pasta extremamente importante. Ela é a área central do usuário principal do Linux, tá bom? A gente chama ele geralmente superusuário, ok? Eu tenho uma pasta chamada MNT, é uma pasta que vem a abreviação de Mount, que seria onde eu monto o DVD, o HD, as unidades de disco, tá? Eu tenho uma pasta bin, né? Essa pasta bin é onde estão os programas de operação do Linux. Então a gente acaba estudando, vou entrar nela, ó, a gente acaba tendo que estudar essas pastas e alguns nomes que vocês estão vendo aí, para nós, são nomes que é um programa ou é um comando do Linux. Então, quando eu falo que a gente tem que estudar Linux, é isso. Uma parte é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Que não dá para me detalhar tudo. E a outra parte, que ela é mais tranquila, tá? É a operação gráfica. A operação gráfica vocês vão conseguir porque não foge muito do ambiente Windows, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui, eu vou fechar o meu gerenciador aqui, ó, eu venho para cá, e aí eu clico no X, ele vai fechar. Eu quero fechar o meu editor de texto, ó. Eu subo ele, venho para cá, eu clico no X. Aí ele pergunta se eu quero salvar o documento. Tá em inglês, é uma linguagem um pouquinho diferente, até como eles abordam o inglês aqui, mas dá para a gente entender. Eu vou dizer para ele fechar e sair sem salvar, tá bom? Antes de fechar a minha aula aqui, porque está acabando, falta 2 minutos, eu vou tentar mostrar onde é que está gravado no Windows 10, tá, gente? Esses arquivos. Então, eu estou abrindo aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó, para mostrar para vocês no meu computador, não sei se vai dar tempo, ó, cadê, ó? Virtual Machine, ó, Windows Live, tá vendo? Ó? Então, tudo que vocês estão vendo lá no meu Linux está dentro dessa pasta. Agora aqui, pessoal, é o Windows 10. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele até trouxe alguns arquivos recentes, ó, 30 de maio, né? Então, são os arquivos que eu abri hoje do meu Button Live, tá bom? Falta 1 minuto, então vamos fechar a aula, aí eu volto e continuo desse ponto, tá combinado então, gente? Ok, Matheus? Ok, Beleza. Tá, ok. então, ó, eu vou dar 10 minutinhos para vocês, assim dá tempo para vocês tomar uma água, um café, e é o tempo que eu tenho de gravar a aula. Eu já chamo vocês novamente, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Você viu lá ou se você já conseguiu resolver o problema da instalação, tá? Aí, Não, Gustavo, ainda. tá. Então a gente vai fazer o seguinte, Gustavo, eu combinei com o Matheus que eu vou tentar ver aí, acessar a máquina dele de forma virtual, tal, pelo TeamView, para a gente tentar ver isso daí. Aí depois eu combino alguma coisa com você para a gente tentar fazer ela funcionar na sua máquina também, tá bom? Beleza. A gente combina depois a parte aí. Gente, então vamos retomar nossa aula aqui. Eu vou, só para concluir aqui, ó. Então eu estou mostrando para vocês aqui no Windows, aonde no meu caso, né, o VMware, ele cria as minhas máquinas virtuais, tá vendo? Ó? Eu vou fechar o Linux, já, vou fechar minha máquina virtual do Linux, eu vou criar uma máquina virtual chamada Windows Live, e ela deve aparecer por aqui, ó, Windows Live, tá bom? E aí, lembrando, eu vou estar instalando ela, não sei se vai dar tempo de terminar, mas eu vou rodar a instalação dela, e aí ela vai servir para a nossa próxima aula eu falar apenas de manutenção do Windows, tá? Vou falar do msconfig, do gpedit, vou falar de outros arquivos do Windows referente à manutenção. Então, voltando aqui, ó, para a minha máquina Linux, eu já vou fechá-la, eu já vou fechar ela já, ó. Eu vou clicar aqui no pesquisar e eu vou chamar o terminal, ó. Aqui eu consigo abrir programas do Linux, tá? Quando eu chamo terminal, ele me traz uma tela escura que, para quem já viu no Windows, é parecido àquela tela do CMD, que é a tela de comando. Aqui eu posso digitar comandos Linux, mas tem que ser Linux, tá? Então, por exemplo, no Windows, eu digito, para ver os arquivos, eu digito dir. No Linux, eu digito ls. Então, ls
no Linux é o que nós chamamos de comando. E aí, gente, o ls ele funciona no Ubuntu, no Mandriva, no SUSE, no Debian, ou seja, o ls ele vai mostrar em qualquer distribuição Linux o conteúdo da pasta, o conteúdo do arquivo. Reparem que eu tenho uma pasta ali chamada Documents. Eu vou digitar o cd espaço Documents, tá? Quando eu faço isso, ele vai acessar a pasta Documents. Ele não abriu agora. Vamos ver aqui se eu digitei alguma coisa errada. Aqui, ó. Documents. Ok. Então, ó, agora eu estou dentro da pasta Documentos. Quando eu dou o ls, ó, ele me mostra o que tem dentro da pasta Documentos. Existem vários comandos Linux. Vários quantos, professor? Mais de 100 comandos Linux, tá bom? Nós vamos usando os comandos de acordo com a nossa necessidade de operação do Linux, tá? Então, a gente acaba conhecendo aí uns 30, 40, 50 comandos que a gente usa com mais frequência. Isso vai dentro daquilo que eu falei para vocês, a nível da gente aprender a operar o sistema. Eu vou usar um comando chamado mkdir aula, tá vendo? Ó? E ele vai criar um diretório chamado aula. É uma pasta, né? mkdir aula. Se eu der o ls agora, vocês vão ver que eu tenho um aula ali em azul. E quando eu dou cd aula, ele me leva para dentro da pasta aula, tá bom? Então, eu estou aqui apenas demonstrando para vocês algo muito, para nós, muito simples, tá? Para quem conhece um pouquinho do Linux, muito simples. Isso aqui é bem básico mesmo. Eu vou fazer essa mesma operação no Windows. Eu vou fechar o meu Linux aqui, eu posso até deixar ele aberto, não tem problema. Eu vou abrir o meu Windows 10, eu vou fazer a mesma coisa no Windows 10, tá bom? Então, eu vou trazer aqui uma tela de comando do Windows 10. No meu caso, eu já vou deixar a tela de comando direto aberta. Pronto, ele já abriu e eu vou levar vocês até lá, ó. Então aqui, ó, agora eu estou no Windows. Vocês estão vendo a minha tela aí? Preta? Dá para ver a tela Isso. preta aí? Sim. Beleza, gente, ó. Como é que eu faço para mostrar os arquivos da pasta? É dir, né? Se eu digitar ls aqui, ó, tá? O Windows ele não reconhece o ls. O ls é um comando do Linux, né? Então aqui eu digito dir para mostrar o que tem na pasta. Quando eu quiser limpar a tela aqui, eu digito o comando cls, tá? No Windows, ele não reconhece o comando cls. Perdão. No Linux, ele não reconhece o comando cls. No Linux, ele reconhece o comando clear para limpar a tela, tá bom? Se eu digitar clear aqui, ele não entende isso. Eu vou levar vocês lá para o Linux agora. Então, estou aqui na tela do Linux, ó, eu vou digitar clear. E ele limpa a tela. Então, na verdade, gente, a gente tem sim algumas semelhanças entre os programas. E se você estudar bem o Windows, né, quando você for estudar o Linux, você vai conseguir fazer uma associação. Se você estudar bem o Linux, também você vai conseguir levar isso para o Windows, respeitando os comandos. Só para exemplificar aqui para vocês, ó, eu estou no Windows, eu vou criar uma pasta aqui, ó. No meu caso é MD. Lá no Linux eu digitei mkdir. Aqui eu vou digitar md, aula. Ele criou a pasta aula. Ó. Eu vou criar md ti. Ele já criou uma pasta ti. Quando eu dou dir, ele mostra tanto aqui embaixo, ó, uma pasta ti, como aqui no meio, ó, uma pasta aula. Aqui a gente vai chamar de diretório. No ambiente gráfico eu vou chamar de pasta. Então, essas operações elas são comuns dos sistemas operacionais, só que a gente tem que respeitar a escrita, né? Como é que a gente escreve, como é que a gente digita isso. Eu vou sair aqui do ambiente do, do Windows aqui, vou voltar para o meu Linux, porque eu vou fechar minha máquina Linux. Ó. Eu estou na minha máquina no Windows, né, usando o meu terminal, eu vou limpar a tela, vou mostrar o conteúdo da tela e eu vou criar pastas de alunos. Ó. Eu tenho alguns alunos aqui, por exemplo, ó, mkdir Maicon. Deixa eu ver aqui, Maicon está na aula. Tá, o Maicon está na aula, tá aqui, ó. mkdir Maicon.
Mcadir, Gustavo, Mcadir. O Linux, ele tem uma coisa que a gente chama case sensitive, ou seja, ele faz diferenças entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá, pessoal? Igor. Quando eu der ls agora, ele me mostra, então, eu vou limpar a tela, eu vou dar ls, ó, ele me mostra esses nomes como sendo pastas, né? Mcadir, Mateus, tá vendo? Eu dou ls, e aí eu consigo entrar dentro da pasta chamada Igor. Opa, cd espaço Igor. Igor. O Igor está com a letra maiúscula, tá vendo? O I é maiúsculo, eu tenho que digitar o I maiúsculo, ó. CD Igor, tá vendo? Estou dentro da pasta Igor. Para mim sair da pasta Igor, cd ponto ponto. Para mim sair dentro da pasta aula, cd ponto ponto. Dá para copiar arquivo aqui, professor? Claro que dá. No meu caso é CP. CP e aí o nome do arquivo, e aí toda uma estrutura para mim poder usar o comando CP, tá bom? Isso faz parte, né, dos conhecimentos que a gente precisa adquirir no Linux. Eu vou sair da máquina virtual, ó, eu estou dando um exit, tá? Estou dando um exit. E eu vou fechar o meu Linux. Quando eu fechar o meu Linux, ele vai mudar a tela aqui e tal. Professor, Oi, rapidinho, só para tirar uma curiosidade. pode falar. No ambiente Linux, como ele é um sistema de código aberto e a Isso, gente consegue fazer edição, consegue fazer programação através dele, isso. onde seria esse espaço de poder fazer os códigos girarem, Certo. rodarem, na verdade? Legal, ó. É aqui, ó. Deixa eu chamar o terminal aqui. Eu vou na raiz do Linux, tá, gente? Ó, eu consigo chegar aqui. Legal. Eu estou no LS. Ó, eu dei um CD, barra invertida. Eu pedi para ele ir na estrutura, né, de arquivos do Linux. A raiz, a primeira parte, tá bom? Então, aqui no caso, é assim, ó. Por exemplo, cada um azul que você está vendo aqui é uma pasta. Então, eu tenho algumas pastas que são referentes ao funcionamento do Linux, é onde a gente vai fazer as alterações, tá bom? No nosso caso aqui, as pastas que a gente teria que editar, né? Alterar, são arquivos que estão dentro da pasta bin, tá? Dev aqui, ó. Esse dev aqui é de device, né? Que seria device, que seria dispositivos, tá bom? E aí você tem a parte para... Aqui que eu estou falando para você é realmente de alteração de estrutura do Linux, tá? A parte system. Então, na verdade, são algumas pastas específicas porque depende do que você quer alterar. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você colocou uma placa de vídeo no seu computador e ela não está funcionando muito bem no Linux. Se você descobriu que para ela funcionar muito bem, você tem que ir nos arquivos do Linux e alterar um parâmetro dentro de um arquivo para que ele ative uma parte da placa. Provavelmente, esse tipo de alteração você vai ter que fazer aqui dentro do dev. Eu vou entrar dentro do dev, ó, cd dev. Eu vou dar um ls, ó. Então aqui você está vendo alguns arquivos e pastas de configuração. Só que é assim, existem dois tipos de alteração que você vai poder fazer no Linux. Uma delas é um parâmetro, é uma habilitar alguma coisa, desabilitar alguma coisa. Isso seria a configuração. Isso você, inclusive, consegue fazer no Windows, né, dentro do modo gráfico do Windows. Mas o Linux ele permite mais do que isso. Ele permite você mudar o próprio código do Linux. Aí a gente tem que ir procurar aqui, ó, a área que é responsável, né, pelo código fonte dele, tá bom? Então, deixa eu limpar a tela aqui, dar um ls, ó. A área aí eu posso descartar para você o que não é código fonte, tá? Mas você vai encontrar a parte do código fonte aqui, ó, na área do bin, tá? Na área do bin é onde você vai ter que entrar, editar um arquivo numa linguagem de programação, geralmente uma linguagem C, uma linguagem desse nível, tá? Para esse nível, linguagem de programação. E aí existe uma rotina, um processo de compilação. Se eu vou perguntar no grupo, no WhatsApp, tá bom? Se eu perceber lá no grupo que vocês querem saber um pouco mais sobre isso, aí eu mostro todo o caminho de como a gente consegue fazer isso. E por que isso é interessante? Porque aí você consegue fazer com que o Linux ele faça coisas que geralmente,
para uma situação específica, você não teria em nenhum outro sistema operacional. Eu consigo, por exemplo, através disso, desligar um monte de coisa que não me interessa e deixar apenas uma parte mais fundamental para mim do sistema, a nível de segurança, a nível de velocidade funcionando. Então, existem dois tipos de alteração. Uma é configuração, né, que é normal, e a outra é alteração do próprio código-fonte. Isso é possível no Linux sem nenhum problema. E aí, se for o caso, eu mostro para vocês o caminho de como a gente consegue fazer isso. É bem verdade que precisa ter, assim, a gente precisa começar a entrar no ambiente de programação, tá? Então, uma série de termos a gente precisa conhecer. Além, além do que, você precisa conhecer o hardware. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa, porque isso tem a ver com a gente, né? Ou seja, eu tenho que saber como que funciona exatamente a memória RAM, o chipset, o processador. Ou seja, eu tenho que ter mais informações além do que a gente vem estudando, tipo como funciona, velocidade e características. Mas é bacana, esse é assim, um terreno, né? Uma área muito interessante para a gente pesquisar, tá bom? Para a gente estudar. Tá respondido? Tudo bem? Tá sim, professor. Obrigadão, hein? Tá, nada. Eu vou fechar aqui então, gente, ó, eu vou fechar o meu Linux, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pedir para ele dar um shutdown, fechar, né, encerrar o sistema. Vou confirmar para ele que é para dar um shutdown. E aí eu vou voltar para a máquina virtual, vou abrir uma máquina virtual aqui embaixo, aonde eu vou iniciar um Windows 7 ou Windows 10, se vocês quiserem que eu instale o Windows 10, não tem problema. Então estou trazendo aqui uma máquina virtual. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Eu vou trazer aqui, então, gente, ó. Eu vou criar uma máquina virtual com vocês aqui, nova, tá? Ó. Create a new virtual machine. Essa máquina virtual eu vou usar na semana que vem para falar de manutenção do Windows. Eu vou dizer para ele que eu vou instalar o Windows, eu vou dizer onde ele tem que pegar, e aí vocês escolhem. Eu acho que para manutenção nossa, o ideal é o Windows 7 ou o Windows 10, tá? Mas quando eu estou aqui na minha pasta ISO, reparem que eu tenho vários Windows que eu posso instalar, tá bom? Eu posso instalar o Windows 7, esse aqui é onde eu tenho várias versões, e poderia instalar outros Windows. Tem um aluno meu que falou que tem o Windows 8. Quem é que tem o Windows 8? É o Matheus, né, Matheus? É eu, O Matheus Andrade. Ah, Matheus Andrade, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não sei se eu vou conseguir ativá-lo, tá? Mas eu vou instalar, gente, o Windows 8.1, porque o Matheus está com problema de rodar a máquina virtual na máquina dele. Matheus, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou instalar o 8.1 no meu computador, tá? Já vou abrir ele aqui, ó. E depois que ele tiver instalado, Matheus, eu vou, dentro dele, instalar uma máquina virtual, tá? Para mostrar para vocês na semana que vem, né? E eu vou tentar. Deixa eu ver se ele pegou aqui a. Acho que pegou a isso. Vou colocar o Windows 8 Live, tá, pessoal? E eu vou instalar uma máquina virtual dentro dela e vou tentar rodá-la. Eu já fiz isso em outro ambiente, tá? No Windows 7 na época, rodou bem. Ficou tudo muito lento, mas funcionou. Então, com, com essa questão do Matheus aí, tá com problema no Windows 8.1, eu vou rodar então o Windows 8.1 aqui, ó. Eu vou dar um start nele aqui, ó. Ele vai abrir a minha máquina virtual. Como eu apontei para ele instalar um sistema operacional, ele já vai abrir a ISO do Windows 8.1 e vai iniciar a instalação aqui. Aí eu vou poder é, fazer testes nesse Windows 8.1, inclusive esse que ele está falando que é da máquina virtual. Então, Matheus, isso aqui já vai ficar para a gente estar falando aí na semana. Aí, o que eu consegui aqui, provavelmente você vai conseguir aí, tá bom? também. Como eu tinha falado na aula passada, até falei isso para o Gustavo, existem algumas incompatibilidades com relação a hardware, mas isso geralmente acontece quando eu instalo o sistema Linux, tá? O Windows geralmente funciona. Então, gente, ó, essa área de instalação inicial do Windows, eu vou pedir para ele avançar aqui, vou pedir para ele instalar. Eu não me lembro se ele vai pedir chave aqui, key, eu não tenho aqui, então vamos ver como é que ele vai rodar essa parte. Senão eu deixo rodando aqui, a gente continua aí outro. Ok. Então pode ser.
Ele ainda está reclamando aqui que ele não está achando a parte de HD. É curioso. Então tá bom. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou derrubar essa máquina virtual aqui. Ele está dizendo para mim que eu não tinha ou não defini um HD aqui. Então eu vou fechá-la aqui. Se ele derrubar aqui, eu vou abrir outra, tá, pessoal? Vou abrir outra. Só um instante. Deixa eu só confirmar aqui se ele tinha criado HD. Pelo menos a sensação que eu tive aqui é que ele não gerou HD e aí acabou não permitindo, tá bom? Vou criar uma nova, então. Uma nova máquina virtual. A ISO Linux, né? Vou sair daqui. Windows 8.1. Avançar. Ambiente Windows 8, só Windows 8. Aqui é o nome dela, aqui é a parte de HD. Essa é aqui onde eu defino o HD, tá? O HD está sendo criado. Next. Então, o HD, 1 GB de memória, HD de 60 GB, né? E aqui é onde ele vai criar lá, que é naquela pasta que eu estava mostrando para vocês, tá? Vou dar um finish aqui. Vamos ver se ele consegue rodar agora. Ficou só o Windows 8 então, tá? Depois eu vou... Esse aqui eu já vou remover agora, ó. Eu vou pedir para ele remover, ó. Botão direito do mouse, remove, deleta do meu disco, né, ó. Ele vai deletar tanto aqui do programinha, quanto ele vai deletar do meu HD, que está o Windows 10. Então ficou só aqui a máquina virtual. Vou dar um player aqui, vamos ver como ela vai se comportar agora. Ah, tá. Pode ser que eu esteja com problema de espaço no HD, mas se eu não me engano, meu HD físico tem espaço sim, tá, pessoal? Acho que tinha mais de, sei lá, 60 GB. Vamos ver aqui se ele passa da parte do HD. Ele tinha dado uma indicação como se eu não tivesse definido um HD e ele não segue a partir daí. Então, vou escolher aqui o padrão de teclado, BNT2, instalar. Ele está dando um erro aqui. O driver de mídia necessário do computador está faltando. Pode se tratar de um... Tá, ele está reclamando Ele não está reclamando da minha ISO, ele reclama aqui que eu não tenho um HD configurado, mas pode ser sim uma incompatibilidade do meu sistema do Windows 8 aqui, tá bom? Então, eu vou fechá-lo novamente e vou disparar o Windows 7, tá, pessoal? Vou fechar aqui, vou abrir novamente. E aí fica aí, Matheus, eu tentar o Windows 8 aqui, depois eu te passo o que aconteceu. Então, vamos lá para ela de novo. Agora eu vou rodar o Windows 7, uma live então, tá? Create a new virtual machine. Vou apontar para a imagem ISO. Reparem que eu vou mudar a imagem ISO agora. ISO, Windows, esse Windows que é todas as versões. Abrir. Next. Eu vou pular a área de identificação do serial e não vou colocar senha no usuário. Vou dar um Next, tá? Eu falo para ele que tudo bem, que ele deve continuar, tá? Que eu não vou fazer isso agora. Ele vai colocar o Windows 7, eu vou colocar live, tá? Então vou colocar aqui o Windows 7 live e vou dar um next. O HD está definido com 60 GB. Aqui é um resumo da minha máquina virtual, HD de 60 GB, 1 GB de memória RAM. Vai rodar o sistema Windows 7. Finish. Está criando. Ó, aqui ele está criando. Ó, tem algum problema aqui nesse processo. Olha ele criando o HD virtual. Ó. Isso não aconteceu na outra parte, tá? Criando o disco. Ó. Na minha máquina do Windows 8, alguma coisa aconteceu. Beleza. Gente, enquanto ele está criando aqui, ó, eu vou trazer vocês a uma tela, que é essa daqui. Ó. Foi passado para vocês aí sobre sistemas de arquivo. Toda vez que você vai instalar um sistema em um computador ou notebook, não importa, você sempre vai ter que definir o sistema de arquivo. O que é um sistema de gerenciamento de arquivo?
É uma forma como aquele sistema ele vai tratar a gravação dos arquivos, pastas e programas. Como é que ele vai recuperar aquilo, como é que ele vai proteger, como é que ele vai compartilhar. O padrão do Windows, tá, pessoal? O padrão do Windows é o NTFS, tá bom? Já foi, em épocas passadas, por questões de sistema, o FAT32 e também o FAT16. Isso na época do MS-DOS, tá bom? O padrão Linux é outro, é o ext3, nós também temos o ext4, tá? E isso daqui tende, ao longo do tempo, sofrer novas melhorias, né? Sofrer avanços tecnológicos de como que o sistema, o software, ele vai tratar o controle de arquivos e pastas, tá? Mas assim, isso não muda todo ano, tá? Então é importante você ter uma compreensão do que é sistema de gerenciamento de arquivo, né? O que é o NTFS? Como que é no Linux, tá? É um texto que é importante que você leia, que você observe. Existe lá toda uma coisa relacionada com eficiência, com segurança, tá? Toda uma coisa relacionada com a performance do sistema geral. Então, quando a gente tem um bom entendimento sobre isso, a gente tem uma visão um pouquinho melhor de como o sistema trabalha. Eu mandei um texto para vocês sobre isso, tá bom? Eu devo mandar um print dessa tela para vocês novamente, tá? Então, aqui, sistema de arquivo é um conjunto de estrutura lógica, né, ó, e de rotinas, né, de como o sistema vai tratar os arquivos, como eu tinha comentado. Existem vários sistemas de arquivo, tá? Existem vários. Mas vocês têm que se preocupar com o que nós usamos hoje em dia, né, em 2020 ou para frente. É o NTFS e é o EXT, EXT4, tá bom? Existem outros, professor, existem outros, mas são outras tecnologias. Vocês, claro, podem estudar, devem estudar, mas não vão ver com frequência, tá bom? Esse FAT, File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos, tá bom? E o NTFS é uma referência a New Technological File Systems, né? É um novo sistema de tecnologia de arquivos, tá bom? Como que é isso para nós? Você tem um HD, você tem um disco de 500 GB, 500 GB. Ele pode ser dividido em várias partições, tá bom? Vocês vão escolher a quantidade de partições, tá bom? Nunca é bom usar só uma partição, tá? Você fica muito limitado a nível de manutenção. Então, é interessante deixar no mínimo 2 partições. Quem quiser deixar 3 ou mais, é possível e pode, não tem problema. Você só tem que encontrar, né, a justificativa para isso, mas pode. Durante a instalação do meu Windows 7, eu vou tentar fazer isso aqui para vocês verem. Eu vou tentar gerar 3 partições, tá vendo? Essa daqui eu não uso. Essa daqui é do controle do próprio sistema operacional. Eu não tenho, né, poder sobre ela, tá bom? Eu consigo controlar C, consigo controlar D e outros que eu vou criar, tá bom? E aqui em cima tem um MBR para vocês. Para quem nunca ouviu falar do MBR, é o Master Boot Record. É uma área principal do HD, onde é gravado essa estrutura que eu estou apontando para vocês, de como que ele enxerga o HD, tá bom? Então, eu precisava mostrar essa imagem para vocês, para fortalecer o nosso entendimento, quando eu falo sobre partição. Estou voltando lá para a minha máquina virtual, para ver como é que ela está trabalhando. Ó, ela ainda está criando o meu disco, o meu HD, então deixa ela criando aí. Mas quando ela chegar na parte do HD, eu vou fazer as partições, eu vou trabalhar as partições, tá bom? Então, saindo aqui, voltando para a nossa aulinha, tá. Gente, ó, para quem não assistiu, para quem não pegou a aula do começo hoje, eu comecei a aula falando que eu ia fazer uma breve revisão do que foi falado na aula passada. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a preparação do sistema de arquivo, um pouquinho sobre máquina virtual, né? E área de boot, tá? Eu tinha falado também sobre outras coisas, chipset, placa-mãe, e aí eu mostrei algumas imagens para vocês hoje. Não falei ainda hoje do cache a nível de revisão, então vou deixar anotado aqui para a semana que vem ainda. Mas falei um pouco mais sobre chipset, falei sobre a RAM, deixei um trabalho para vocês aí, tá? E nós estamos falando ainda de máquina virtual. Manutenção do Windows tem a ver com o GP Edit.
Tem a ver com conhecer pastas e arquivos do Windows. Tem a ver com painel de controle. Painel de controle eu iniciei na aula passada, mas vamos ter que continuar também. Aí é o que eu vou usar o Windows 7 para a semana que vem. Então, semana que vem, vou tratar do Windows 7 ou Windows 10 a nível de painel de controle, a nível de GPedit e Regedit. Quem nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema. Eu vou estar explicando para vocês o que é isso, tá bom? Mas para a gente não ficar aí né, na dúvida tal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma imagem para vocês sobre o GPedit ou sobre o que seria o Regedit. Tá. Essa tela aqui, vocês estão conseguindo ver uma telinha chamada editor de política de grupo local? Estão enxergando aí a tela? Gustavo, consegue ver essa tela? Sim, professor. Beleza. Dá Então, para gente, ver. ó, essa tela que vocês estão vendo aí, que eu estou abrindo aqui, ó, eu estou expandindo e recolhendo aqui, ó, essa tela, eu vou trabalhar com ela na semana que vem. Ela é o editor de política de grupo local. O que é isso? É uma área do Windows que ele controla, né, como o Windows funciona, como o Windows vai funcionar com programas, com ícones, com a segurança, com a performance. E ela é uma tela que assim a gente precisa conhecer por questões de manutenção do computador. Muitas vezes a manutenção que eu faço no computador, ela é física. Eu fechei, tá, gente? Ela é uma manutenção a nível de software, ela não é uma manutenção a nível de hardware, trocar uma placa, ligar um cabo. É uma manutenção do Windows, por isso eu preciso conhecê-la. Eu voltei para a minha máquina virtual, ele está startando aqui o Linux. Não vai dar tempo para a gente concluir toda a instalação, mas ele vai rodar. Ele vai chegar na área do HD, tá? Se chegar agora, eu vou tentar particionar para vocês. Eu ainda tenho mais alguns minutinhos aqui na aula, tá bom? Gente, ó, eu preciso que vocês, como atividade aí de aula, eu preciso que vocês abram aquela apostila que eu mandei no grupo. Quem não viu, depois dá uma olhada lá. Eu mandei uma apostila no grupo. Eu preciso que vocês abram aquela apostila e dêem uma folhada nela. E dêem uma olhada lá e façam uma revisão do que foi falado. E aí, se você tiver alguma dúvida do que tem lá, aí você aponta para mim na semana que vem que a gente possa comentar durante a aula, tá? Então, assim, para essa semana, para a semana que vem, para quem aí não tem o computador, não tem o sistema da máquina virtual, não está conseguindo, estuda essa apostila. E para quem tem a possibilidade de rodar a máquina virtual, novamente eu vou pedir para vocês insistirem. Em especial, eu vou tentar dar um suporte aqui para o Matheus e para o Gustavo, para ver se eles conseguem fazer o que eu estou fazendo aqui. Que vocês percebem que quando eu disparo a máquina virtual e instalo, vocês percebem que é meio que simples, né? Eu clico ali, avanço, avanço, tal, e ele funciona. E é assim que deveria funcionar com vocês, mas eu vou tentar fazer com que a gente consiga rodar essa semana aí, tá bom? Então não esqueça, quem não conseguir abrir aí a apostila por conta do celular e tiver um e-mail, quiser que eu mande por e-mail, eu mando para vocês por e-mail, tá bom? Bom, voltou agora o Matheus Camargo está aqui. Tá, agora voltou bastante gente, só a Maria Eduarda que não conseguiu acessar a nossa aula. Gente, eu vou só estar registrando a presença de vocês aqui, ó. Eu tenho um presente na aula aqui, o Gustavo Rodrigo está na aula, tá? Eu tenho um presente aqui, ó, o Matheus Andrade e o Matheus Camargo. Só o Rian, que até agora ele não assistiu nenhuma aula nossa, não estou entendendo por quê. Não sei se ele não está no grupo, vou tentar ligar para ele. O Alex, é a sua primeira live que você está assistindo com a gente, eu não sei se você consegue falar no seu microfone aí, mas o Alex está presente, tá? Tá. Você não assistiu as outras, né, Alex? Não. Tá, tudo bem. Eu gravei elas, depois se você ver os links que eu coloquei lá no WhatsApp, você consegue ver, tá bom? O Guilherme está Tá. presente, tá? O Maicon, ele está presente, tá? O Maicon, ele praticamente também assistiu quase todas as lives aí. Tá ok. Ok. E aí o Igor que está aqui presente também.
Tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí, seja da máquina virtual, seja da memória RAM, do chipset, seja da BIOS? Alguma pergunta, pessoal? Professor, rapidinho. Vamos lá. Não sei se é a mesma coisa, mas eu gostaria de saber se memória secundária é alguma coisa referente a esse tipo de memória aí. Ah, bacana, ótima pergunta, ótima pergunta. Legal, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o meu bloco de notas, que aí eu escrevo, vocês vão conseguir ver aqui. Achei ele aqui, ó. Tá. Vocês estão vendo o bloco de notas aí, né? Sim. Certo? Então, pessoal, computador sempre vai usar memória. Sistemas eletrônicos, né, digitais, sempre vai usar memória, tá bom? Computador, a gente tem uma memória que a gente chama memória principal. Memória principal é aquela memória que não pode faltar, falhar, ela é principal, tá bom? Para computador, tradicionalmente a memória principal é a RAM e a ROM, tá? A partir daí a gente tem vários outros tipos de memória. Tem uma memória que a gente vai chamar de memória secundária, que é essa que ele está falando. A memória secundária vocês conhecem. A memória secundária é o HD. Memória secundária pode ser, por exemplo, um pendrive, tá? Então, memória secundária é toda aquela memória que a gente vai utilizar para armazenar dados, mas que ela não necessariamente ela é fundamental, ela é, sabe? Ou seja, se você não tiver ela, você vai conseguir rodar, executar o sistema, executar o equipamento. Por que a gente usa a memória secundária, né? É porque é nela que a gente consegue gravar uma quantidade grande de dados, tá? Uma quantidade gigantesca de dados. Memória secundária, vocês também vão ouvir falar com esse termo aqui, ó. Memória de massa. Tá vendo? O que é memória de massa, professor? É uma memória que permite gravar um volume de dados gigantesco. É um HD, tá bom? Então, existem vários termos para a gente chamar a memória de computador que não seja a memória principal, tá bom? Vocês também vão ouvir aí chamar a memória auxiliar, né? A memória auxiliar, a memória auxiliar geralmente é uma memória secundária, tá bom? A memória cache, ela é uma coisa muito interessante, que eu falei que não ia comentar tal. A memória cache, ela é uma memória que ela agiliza, ela aumenta o desempenho, ela aumenta a velocidade de comunicação de dados em um sistema. Ela é muito rápida, tá? Mas geralmente ela não é uma memória permanente, memória secundária. Para quem perguntou aí, ó, uma curiosidade da memória secundária é que geralmente ela é uma memória permanente, tá? Ou seja, ela permite que os dados fiquem gravados por muito tempo, tá? Então, permanente é o HD, né? É o pendrive, é o DVD, é o CD, tá? São dados que são guardados e ficam ali disponíveis para a gente, tá? Como eu disse para vocês, tá? Pode ser chamado de memória de massa ou memória auxiliar. Tudo isso a gente praticamente estaria falando dos mesmos tipos de memória. Eu coloquei aqui HD, pendrive, gente, mas existe isso, ó, fita, tá vendo? Disco magnético. Então existem outros tipos de armazenamento que não é muito comum no nosso dia a dia, mas na informática, no padrão da informática é normal, tá bom? Disco magnético ou fita magnética, tá bom? O nosso HD ele é magnético, tá? O HD tradicional, que não seja o SSD, né? Mas existe fita também, tá? Que permite esse tipo de armazenamento de dados. Isso é necessário?